Oi, pessoal. Aqui é a Luciana, da SIM. Vou falar com vocês sobre como fazer a estratificação de risco daquele paciente no pronto-socorro com tromboembolismo pulmonar. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque a estratificação de risco no TEP é fundamental para a definição prognóstica do nosso paciente, ou seja, ajuda a gente a identificar quem é aquele paciente de maior risco de morte precoce que eu preciso ficar mais em cima. E segundo, porque ajuda a gente a definir quais são aqueles pacientes que, com uma certa tranquilidade, eu posso dar alta do pronto-socorro com segmento ambulatorial e quais são aqueles pacientes que eu preciso internar. E dentre esses pacientes que eu preciso internar, quem é aquele paciente que eu posso internar em um leito de enfermaria e quem é aquele paciente que eu necessariamente preciso pedir um leito de UTI. E em que é baseada essa estratificação? Então, a estratificação de risco do TEP ela é baseada em 5 aspectos principais, sendo eles avaliação hemodinâmica, critérios clínicos, achados ecocardiográficos e tomográficos e marcadores laboratoriais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro aspecto que a gente vai avaliar é a avaliação hemodinâmica. Pacientes instáveis hemodinamicamente são considerados de alto risco. E como que a gente define instabilidade hemodinâmica no TEP? Ocorrência de parada cardiorrespiratória, pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio associada a má perfusão orgânica, seja rebaixamento do nível de consciência, oligúria, má perfusão periférica, ou uma pressão arterial sistólica menor do que 90, ou uma queda dessa pressão sistólica maior do que 40 milímetros de mercúrio por mais do que 15 minutos, ou seja, uma hipotensão sustentada. Então, na presença de um desses 3 critérios, o nosso paciente ele é classificado como instável hemodinamicamente e é um paciente de alto risco. O segundo aspecto que a gente vai avaliar são os critérios clínicos. Alguns achados clínicos colocam o nosso paciente em um maior risco e, baseado nesses achados, foi criado um score que é chamado de PES Score, que ajuda a gente a estratificar pacientes com TEP. Esse score ele é constituído por 11 variáveis, vocês não precisam decorar, tem disponível em calculadoras online, e as variáveis englobadas no PES são idade, sexo, presença de câncer, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica, alteração do estado mental, a frequência cardíaca maior ou igual a 110, uma pressão sistólica menor ou igual a 100, uma frequência respiratória maior do que 30, uma temperatura menor do que 36 graus Celsius e uma saturação menor do que 90%. Cada uma dessas variáveis tem uma pontuação específica e, de acordo com a pontuação total, o nosso paciente ele vai ser classificado em PES 1, 2, 3, 4 ou 5. Quanto maior a pontuação, maior o PES, e quanto maior o PES, maior o risco de óbito do nosso paciente. Aqueles pacientes com PES 1 ou 2 são pacientes que têm um baixo risco de óbito, enquanto aqueles pacientes com PES 3, 4 ou 5 são pacientes com risco intermediário a alto de óbito. Terceiro aspecto que a gente vai avaliar são os achados ecocardiográficos. Em condições normais, o ventrículo esquerdo ele é maior do que o ventrículo direito e é uma câmara de maior pressão do que o ventrículo direito. Quando a gente tem um paciente em que ocorre um aumento do ventrículo direito, a ponto da gente ter uma relação ventrículo direito, ventrículo esquerdo, maior ou igual a 1, ou seja, o ventrículo direito ele cresce a ponto de se igualar ou ultrapassar o tamanho do ventrículo esquerdo, ou a gente tem pressões tão elevadas no ventrículo direito a ponto de haver um abaulamento do septo em direção ao ventrículo esquerdo, nesses casos também o nosso paciente é considerado de maior risco. A presença de disfunção de ventrículo direito, seja ela avaliada por TAPSE ou qualquer outro parâmetro, também é um fator prognóstico, assim como a presença de trombo em câmaras direitas
ou até mesmo trombo em câmaras esquerdas, na presença de um forame oval, que permite uma embolia paradoxal. Por que esse trombo em câmaras direitas ou em câmaras esquerdas com forame oval classifica nosso paciente como de maior risco? Porque esse trombo ele pode migrar para a artéria pulmonar e fazer um novo TEP em um paciente que já tem um TEP existente, e isso pode ser fatal para o nosso paciente. O quarto aspecto que a gente vai avaliar são os aspectos tomográficos. Assim como no ecocardiograma, na tomografia a gente consegue avaliar a relação ventrículo direito-ventrículo esquerdo, e uma relação maior ou igual a 1 é um fator de maior risco. Assim como a presença de refluxo de contraste na veia cava inferior. Por quê? A gente tem um contraste que deveria ir para a artéria pulmonar e está refluindo em direção à veia cava inferior. Isso significa que o nosso ventrículo direito ele está tão insuficiente, com pressões de enchimento tão elevadas, que está refluindo contraste em direção à veia cava. Por fim, a gente vai fazer a avaliação de marcadores laboratoriais, tanto troponina quanto BNP. Os dois marcadores, eles têm um elevado valor preditivo negativo. Então, quando eles vêm dentro da normalidade, sugerem um desfecho clínico favorável. Como que a gente vai classificar esse paciente? Então, aquele paciente que tem critérios de instabilidade hemodinâmica, que a gente falou no início da aula, independente de outros achados, é um paciente que vai ser classificado como de alto risco. Já aquele paciente que não tem critérios de instabilidade hemodinâmica, mas tem um PESI 3, 4 ou 5, tem disfunção de ventrículo direito e tem elevação de troponina, esse paciente é um paciente de risco intermediário alto. Aquele paciente que não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, tem um PESI 3, 4 ou 5 e não tem disfunção de ventrículo direito e nem elevação de troponina, ou só tem um deles, ou disfunção de ventrículo direito, ou elevação de troponina, esse é um paciente de risco intermediário baixo. Aquele paciente sem critérios de instabilidade hemodinâmica, PESI 1 ou 2, sem disfunção de ventrículo direito e sem elevação de troponina, é um paciente classificado como de baixo risco. Como a gente falou, PESI 1 ou 2, na ausência de outros achados, classifica o nosso paciente como de baixo risco. Nesses pacientes, a gente pode recorrer a algumas perguntas que ajudam a gente a definir se existe possibilidade de um tratamento ambulatorial para esse paciente de baixo risco. Quais são essas perguntas que a gente vai fazer? A gente vai se perguntar, nosso paciente está instável hemodinamicamente? Ou nosso paciente, ele tem indicação de trombólise ou trombectomia? É um paciente que tem algum sangramento ativo ou tem um alto risco de sangramento que quando eu começar a anticoagular, eu vou precisar acompanhar ele mais de perto? Ou esse paciente, ele precisou de suporte de oxigênio ou analgesia endovenosa por mais que 24 horas? Foi um paciente que teve um TEP na vigência de anticoagulação? Ou então, existe alguma razão social que indica a internação? É um paciente morador de rua ou que não tem um suporte social bom e não consegue retornar precoce ao pronto-socorro caso evolua com sinais de alarme? Ou então, é um paciente que tem clearance de creatinina menor do que 30 ou insuficiência hepática? O paciente está gestante ou tem histórico de plaquetopenia induzida por heparina? Se a resposta para todas essas perguntas for não, a gente pode considerar tratamento ambulatorial para esse nosso paciente. Já aquele paciente com PESI 3, 4 ou 5, a gente vai avaliar ventrículo direito e biomarcadores, troponina e BNP. Se esse paciente, PESI 3, 4 ou 5, não tiver disfunção de ventrículo direito e nem elevação de biomarcadores, ou tiver alteração de som deles, ou disfunção de ventrículo direito, ou elevação de biomarcadores, esse é um paciente classificado como risco intermediário baixo. É um paciente que a gente precisa internar, mas que a gente pode internar em um leito de enfermaria. Já aquele paciente, PESI 3, 4 ou 5, que tem
disfunção de ventrículo direito e elevação de biomarcadores, é um paciente que vai ser classificado como risco intermediário ou alto, e é um paciente que necessariamente a gente precisa internar em leito de UTI. Assim como aquele paciente de alto risco que preenche critérios de instabilidade hemodinâmica. Obrigada, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.